Bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou estar postando um vídeo aqui comentando um pouquinho sobre o dia de ontem, tá? Na sexta-feira a gente teve um dia de pressão de baixo, né? E aí, se a gente for lá no 5 minutos, a gente vai ver que foi uma tendência de baixa, né? Com vários fechamentos abaixo da média móvel. E a gente teve uma perna, né? Que levou a um setup de gap de média móvel, né? Que leva a uma retomada da tendência. E aqui a gente pode ter um padrão, né? A tentativa de formar uma MTR. Só que estava muito forte em outros tempos gráficos, né? Então estava mais distorcido para venda. Não era uma boa MTR, né? Achar que isso aqui iria reverter tudo de primeira. Então, essa perna aqui, em algum tempo gráfico, era uma barra de rompimento, provavelmente nos 15 minutos. Se a gente for vir aqui nos 15 minutos, né? Ela foi essa perna aqui de alta. Uma vez que ela não conseguiu se mensurar, né? Ela tende a reverter, né? Essa parte aqui, né? O Al fala o quê? Que isso aqui é um fundo duplo que falhou, então ele projeta para baixo. Então, o que que a gente tinha na abertura de ontem como alvo? A gente tinha essa perna que ele não conseguiu mensurar para baixo. Então, foi esse o objetivo aqui que ele acabou indo atingir ontem. Depois que ele atingiu esse alvo, ele ficou trabalhando bem, de forma bem lateral, bem travada, né? Então, a gente sempre tenta ver o contexto do dia anterior, né? E ver qual que é um dos objetivos que o mercado pode estar indo buscar. Uma vez que ele atinge, a gente espera que ele fique meio lateral. Às vezes, quando é um dia de tendência muito forte, ele acaba buscando mensurados maiores, né? Você vai procurando outros mensurados. Poderia procurar a mensuração dessa perna aqui para baixo, né? Teria outros alvos para tentar buscar. Só que como não estava tão forte, por que não estava tão forte, né? Porque ele foi em uma perna, né? Isso aqui foi tipo um vácuo, né? Ele foi. E a continuação já foi mais lenta, né? Os dois foi com 2G, aí não foi muito longe do ponto de rompimento. A barra já foi uma barra, a primeira barra de correção já foi uma barra bem forte, que quase deu um setup de reversão de 3 barras, né? Ela voltou uma boa parte, né? E a retomada virou um canalzinho, né, de baixo, e foi uma, duas, três puxada, e a correção seria a tentativa de buscar a base de onde iniciou o canal, que era um objetivo dos compradores. Então a gente teve o objetivo dos vendedores, que foi a projeção dessa perna para baixo, de alta, foi atingida, e aí ele formou um padrão de cunha, um canalzinho, né? Geralmente os canais terminam em 3 puxadas. E aí, o objetivo dos compradores é a base desse canal, que também foi atingido é, na parte da tarde aí, né? E uma vez que o objetivo dos compradores e dos vendedores foram atingidos, o mercado fica bem lateral, assim, né? Fica bem complicado operar, bem chatinho de operar. Então, esse foi mais o contexto de ontem, né? Sobre a abertura ela abriu em 2G. Então, em 2G a gente espera por mais price action, né? A gente sabe que está distorcido. A gente observa que foi uma 3 puxadas, né? Uma cunha que era provável estar voltando, então era uma lateralidade, né? Se a gente olhar só que era uma lateralidade, quando ele abre aqui, ele dá indícios de lateralidade, então a gente sabe que 80% das vezes ele falha em romper. Ele tem mais barras de altas do que de baixas, as barras de altas têm continuidade, só que são barras que são dojis, né? Muita sobreposição, que nos dá a visão de esperar mais lateralidade, né? E repare que ficou muitas barras acima, acima não, dentro da B1, né? Dentro dessa faixa aqui. Então a gente estava num movimento muito lateral, né? Até que a gente tem um rompimento da mínima, né? Rompimento da mínima e tivemos continuação,
né? Aqui nessa barra ele tenta voltar para a lateralidade, mas ele falha, deixa um gap aqui aberto, né? Ele falha em tentar entrar para dentro desse TTR e ele acaba rompendo essa microlateralidade e que é um modo rompimento, né? Então, depois que ele rompe, ele tende a se afastar bastante. Só que ele não desenvolveu uma tendência longa, né, de vários pontos, né? Ele só teve essa perna, aí depois ele foi tendo pernas cada vez menores de comportamento. Repare, essa perna aqui foi com barras longas, toda barra de tendência, né? Ela é um clímax, ela é uma exaustão também, né? E ela começou a diminuir o tamanho em vez de começar a aumentar, né? E aí começou a ter mais, depois na segunda perna, mais dojis, né? E depois começamos a ter mais sequências de barras de alta do que de baixa. Repare, aqui a gente teve quatro barras de alta, uma de baixa, mais uma de alta, e depois tivemos três de baixa. E depois tivemos umas de alta, tentamos retomar a tendência de baixa aqui, falhou. Isso aqui no tempo gráfico menor a um microcanal, meio que fundo duplo, né? E que leva uma correção um pouquinho mais profunda, né? E é uma cunha. Então, para o dia de ontem, eu acho que é só isso que eu tenho para dizer, né? Tem muita coisa, mas em um vídeo curto assim não dá para falar tudo. Mas o importante era saber que as compras elas eram minoritárias, né? E que era mais provável de um rompimento de baixa, né? E uma vez que atingido um mensurado, a gente deveria estar esperando para ver como que o mercado iria se comportar. Uma vez que ele atinge esse mensurado e ele começa a ter barras com continuidade e movimentos laterais, a gente percebe que provavelmente a mínima do dia já aconteceu, né? Curtam o vídeo, compartilham e mandem as dicas para os próximos vídeos. Até mais!